Hello, students! Hoje nós veremos a semana 1 do PET 1, primeiro ano do ensino médio. Aqui nós relembraremos a estrutura dos verbos no Simple Past, passado simples. Verbos geralmente terminados em ED, regulares. Vamos lembrar que não é apenas colocar a palavra, as letras, ED no final das palavras, dos verbos. Temos regrinhas. E os verbos irregulares. Você pega a tabela dos verbos irregulares e os verbos irregulares no passado estarão na segunda coluna. Então, você vai pegar a tabela, olhar na primeira coluna e passar para a segunda. Então, became é o passado do verbo become e was é o passado do verbo to be, né? E tem was e were. E outros que você pode encontrar em livros de internet, de inglês e na internet. Gente, passarei um vídeo para vocês, gravei um vídeo para vocês especialmente sobre o Simple Present, Simple Past. Aí. Então, aqui nós veremos a estrutura do Simple Past. Então, nas afirmativas, nós temos o sujeito mais o verbo ed, né? Nos regular verbs, nos verbos regulares, vocês vão acrescentar o ed. Se não for um verbo regular, você vai lá na segunda coluna da tabela e coloca o verbo aqui, depois do meu sujeito, tá? Então, quem é meu sujeito? É I, you, he, she, it, we, you, they, ou o nome de uma pessoa, o nome de várias pessoas, ok? E o verbo no passado simples. Como é que eu faço a negativa? Então, eu vou ter o meu sujeito, mais didn't. Gente, o didn't nada mais é, tá? Que a palavrinha, deixa eu só puxar aqui, a palavrinha did mais not, que vira didn't, mais o meu verbo. Lembrando que o meu verbo, tá? Se ele estiver no passado, por exemplo, became, quando eu uso did mais not, ou apenas o did, né, que nós veremos na interrogativa, eu volto com ele para a primeira coluna, tá? Ele deixa de estar no passado e volta para o infinitivo, tudo bem? Então, olha só, com did, eu nunca uso o verbo no passado, ele sempre vai estar no infinitivo. Então, se ele for um verbo regular, eu tiro o ed, ok? Se ele for um verbo irregular, ele volta para a primeira coluna. Estava na segunda coluna, volta para a primeira coluna. Então, nós temos aqui, did you finish the homework? Né? Na interrogativa. Então, interrogativa, eu uso did lá no início da frase, mais o meu sujeito, mais o verbo principal no infinitivo. Então, se tá com ed, tiro o ed. Se tá se são verbos irregulares, se tá na segunda coluna, eu volto para a primeira. Então, olha só. Did you finish the homework? O verbo, né, finish, ele é regular. No passado, eu colocaria de. Percebam que quando eu uso did, ele fica sem ed, ok? Então, olha só. Sim, yes, I completed my homework yesterday. Então, sim, eu terminei o meu dever de casa para ontem. Ontem, no caso, né? Não, I didn't finish yet. Percebam que aqui eu usei o didn't, então o meu verbo, né, vai ficar sem as transformações. I didn't finish yet, but I'm working on it, ok? Continuando, aqui nós temos atividades, ok? Você já ouviu falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos? Então, você vai ler esse texto abaixo que nos conta como ela surgiu, ok? Então, vocês vão ler sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Depois que lerem a Declaração dos Direitos Humanos,
vocês terão aí no PET de vocês algumas coisas, né, que estão dentro da Declaração dos Direitos Humanos. Então, olha só, freedom and equality, liberdade e equalidade, rights and freedoms for all, então direitos e liberdades para todos, life, liberty and security, então vida, liberdade e segurança. Aqui nós temos ban on slavery and servitude, então abolição da escravatura e da servidão, né? Aqui nós temos equality before the law, então a igualdade antes da lei, então a igualdade entre homens e mulheres. Nationality, nacionalidade, work and right to unionization. Então, dentro, né, tem que ter uma trabalho e igualdade, né? Trabalho e direito para todos. Rest and leisure, então as pessoas têm que ter um tempo de descanso, tirar um tempo para elas. Health and well-being, então a pessoa tem que ter saúde, né, e serem bem tratadas, todas de forma igual. Culture, education, cultura e educação para todos. Então vocês vão ler a respeito, né, do que está dentro dos direitos humanos, ok? Continuando, observe os símbolos acima e reflita sobre a que se refere cada um deles. Identifique os cognatos. O que são cognatos? Então, são palavras, né, na língua inglesa e na língua portuguesa, no caso, que estamos falando, que são parecidos. Então, por exemplo, vamos voltar lá. Education. Não se parece com educação? Sim, a escrita e a pronúncia parecem educação e tem também o mesmo significado. Não é que parece e não é. Então, são cognatos, parece e é, tá? E consulte também outros materiais, como dicionários e o vocabulário abaixo. Então, olha só. Freedom significa liberdade. Thought, pensamento. Ban, acabar, banir. Slavery, escravidão. Leisure, lazer. Health, saúde. Well-being, bem-estar. Então, de acordo com o texto que nós vimos lá em cima sobre os direitos humanos, como que se criou os direitos humanos, como foi a criação. Quem foi, então, Eleanor Roosevelt? Então, vocês vão responder para mim quem foi Eleanor Roosevelt. Qual foi a participação de Eleanor Roosevelt na Declaração dos Direitos Humanos? E aí, na 4, você vai reler o texto, vai circular e vai fazer um glossário com os verbos que aparecem no texto, listando-os na forma infinitiva, no simple past e sua tradução em português de acordo com o contexto. Observe o quadro exemplo abaixo e complete-os com os outros verbos. Então, você vai circular os verbos e vai colocar infinitive form. O que é infinitive form? É a forma como aparece no dicionário. Então, aqui nós temos o verbo to spark. Vocês vão pegar esse verbo, vão passar para o simple past. Acredito eu que os verbos já estejam no simple past lá em cima. Vamos dar uma olhada. Então, sparked. Então, foi esse o verbo que pegaram, né? O Pet pegou. Então, ele já está no passado simples. Vocês vão passar ele para o infinitivo, olhando lá no dicionário online, em inglês. Então, vai passar. E aí, vocês vão pegar a tradução de spark,
que significa, de acordo com o contexto, vamos voltar, provocou, iniciou. E com isso vocês farão com todos os verbos, ok? Então, pessoal, esta foi a semana 1 do PET 1 do primeiro ano do ensino médio. Então, qualquer dúvida, podem me chamar, podem mandar no WhatsApp, no Conexão Escola, que qualquer dúvida estarei à disposição para retirar qualquer dúvida de vocês. Goodbye and see you next class.